Flamengo. Mengo, 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 Mengo. Mengo, 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 Mengo. Meu eterno amor. Mengo, 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 Mengo. Mengo, 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 Mengo. Meu eterno amor. E aí, galera do Mengão, tudo bem? Como é que vocês estão? Pois é, ontem nós conseguimos uma excelente vitória sobre o Fluminense de 2-0, numa ótima, excelente partida do Ayrton Lucas, que além do golaço que ele fez ali numa bela jogada tramada entre o Cebolinha e o Pedro, e também com participação do Matheus França, e abre o placar com uma chapada de perna esquerda ali na entrada da área, matando ali o goleiro Fábio, abrindo o placar ali na partida, e logo após isso o Flamengo consegue uma construção de jogada ali também muito inteligente, envolvendo ali o Everton, o Gerson também participa muito ativamente da jogada ali, e a troca de passes também com o Ayrton Lucas, que entra dentro da área, passa por 3 jogadores ali do Fluminense e dá um cruzamento para trás. O Gabigol tenta chegar na bola, não consegue, mas daí a gente tem quem? P9, Pedro, vai e consegue fazer o gol daquela forma que a gente conhece, o nosso artilheiro reverência, que jamais perde esses gols e realmente tem sido um dos destaques do Flamengo para esse ano, juntamente com o Ayrton Lucas, viu? Destaco esses 2 jogadores, não somente nesse jogo, mas desde o início da temporada, Pedro e Ayrton Lucas têm sido, sim, os jogadores mais decisivos e os melhores jogadores do Flamengo em 2023. Com uma ligeira vantagem ali para o Ayrton Lucas, porque ele tem ajudado também muito na parte defensiva, embora esteja jogando um pouco mais avançado do que de costume, como um lateral, né? Ele tem jogado mais como um ponta, um ala pela esquerda, e tem ajudado muito, anulou totalmente o Arias no jogo de ontem, e realmente foi uma peça decisiva para o Flamengo, assim como ele tem sido em jogos importantes. Quem não lembra, por exemplo, na final da Libertadores do ano passado, que o Felipe Luiz sente aquela lesão, o Ayrton Lucas entra no lugar dele, e logo após ele vai na disputa de bola, ganha do zagueiro do Atlético Paranaense, onde ele é expulso, e ali praticamente define-se o resultado da partida, pois o Atlético não conseguia mais ter o domínio sobre o jogo, e o Flamengo controla a partida com aquele gol feito pelo Gabigol, e aí o Flamengo se torna campeão da Libertadores no ano passado. Mas vale ressaltar que o Flamengo entra com uma formação realmente totalmente diferente daquela que nós esperávamos, mas quero ressaltar que uma coisa boa que vem acontecendo já é o segundo jogo. A escalação não está vazando mais. Será que pegaram o X9? Pois é, parece que sim. Ainda não sabemos quem é, não foi divulgado, mas parece que o Vitor Pereira tem conseguido blindar os seus treinamentos e conseguido realmente manter a sua ideia de jogo de uma forma que o adversário ou outras fontes não consigam vazar essa escalação. E foi uma escalação bem polêmica, pois ele não entra com o Gabigol de titular e nem o Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, esse que na cabeça de muitos deveria ser o substituto imediato para o Jorge André Arrascaeta. Pois é, e aqui eu quero fazer um adendo falando sobre o Arrascaeta, que é o seguinte: a Arrascaeta, que vinha fazendo trabalhos individuais fora do trabalho com bola ali, coletivamente com o grupo, a Arrascaeta vem se preparando fisicamente para que ele melhore das suas dores, pois foi constatada uma lesão na sua coxa esquerda, devido a um problema no pubis, que ele vinha anteriormente, ele vinha forçando muito essa perna, e por conta disso, o Arrascaeta vem fazendo um trabalho de regeneração física, muscular, para que ele possa realmente estar recuperado para o restante da temporada do Flamengo. O que se passa é que o Arrascaeta deverá ficar por, no mínimo, 30 dias fora do elenco do Flamengo, nos jogos do Flamengo, né? Estará treinando juntamente com o grupo, fazendo um trabalho mais específico, mas a ideia é que ele fique no mínimo 30 dias sem jogar. Então nós perderemos o Arrascaeta para o próximo jogo da Libertadores e também para o próximo jogo, que é a finalíssima do Campeonato Carioca, e também alguns jogos à frente. Então realmente é uma coisa que preocupa bastante. E ontem a escolha do Vitor Pereira para que fosse suprida a ausência da Arrascaeta não foi, como todos pensaram, o Everton Ribeiro ou até mesmo o Matheus Gonçalves. Foi o Matheus França, que, na minha opinião, naquilo que foi proposto pelo Vitor Pereira, e eu quero dizer depois, explicar para vocês por que foi proposto, é que o Matheus França cumpriu muito bem aquilo que ele entrou para fazer no campo. E qual foi a função, a meu ver, que o Matheus França entrou para fazer dentro de campo? Foi dar força
ao meio de campo, força mesmo, vigor físico e velocidade, que ele tem muita velocidade. Inclusive, se você recordar, no finalzinho do primeiro tempo, o Ayrton Lucas dá um belo lançamento para ele pelo lado esquerdo, o Matheus França entra invadindo a área, e aí o zagueiro do Fluminense consegue fazer o corte ali naquele lance. Houve-se ali uma interpretação de que pudesse haver um pênalti, o juiz não marca, consulta-se o VAR, não acontece nada. Alguns acham que é pênalti, alguns acham que não. E eu gostaria de saber de você, você acha que foi pênalti aquele lance? Na minha opinião, foi pênalti. Assim como na finalização anterior do Pedro, em que ele chuta a bola, o zagueiro chega atrasado e derruba ele dentro da área, nem sequer foi consultado o VAR, eu acho que nesses dois foram pênaltis claríssimos para o Flamengo. Mas enfim, independente disso, o Flamengo conseguiu vencer o Fluminense. Primeiro tempo, muito conturbado, pois o Flamengo não conseguia manter a posse da bola. Era óbvio, pois a gente não tinha os jogadores que sabiam fazer essa função de ter o controle da bola. Entre eles, o Everton Ribeiro, o De Arrascaeta lesionado, também não tínhamos o Vidal, que tem um maior controle de bola, por exemplo, que o Thiago Maia, o próprio Felipe Luiz, que ingressa no segundo tempo, ingressa muito bem no lugar do Léo Pereira. E o Flamengo acabou sendo um time reativo no primeiro tempo e até o comecinho ali do segundo tempo. Então o Flamengo veio com uma proposta e já vem de alguns jogos o Vitor Pereira fazendo isso com o Flamengo. É um esquema que eu gosto? Não. É um esquema que a nação quer ver? Acredito que não. Deixe aqui nos comentários se você quer ver isso no Flamengo. Mas a gente tem que ser justo. A estrutura que o Vitor Pereira montou no primeiro tempo deu certo. O Fluminense não conseguiu criar muitas oportunidades. A maioria das oportunidades que o Fluminense criava, os seus jogadores estavam impedidos, pois a linha alta do Flamengo, da zaga do Flamengo, estava conseguindo fazer essa linha de impedimento. Eu acho que somente em um lance o Cano não estava impedido, que ele consegue dar uma escorada para o meio-campista ali do Fluminense, e aí há uma trama de jogada ali que não foi bem resolvida pelo Fluminense, e aí depois o Fluminense consegue também uma boa finalização com o Arias, mas aí num erro individual do Gerson, tentando abrir a bola ali pro Léo Pereira, e ele toca uma bola curta, onde o Arias, na velocidade, na sua esperteza, consegue chegar, e uma ótima defesa do goleiro Santos, impedindo o gol do Fluminense. Após isso, o Fluminense até teve aquele domínio do meio de campo, mas analisando friamente o jogo, o Fluminense não teve aquele domínio, aquela pressão que geralmente tenta impor sobre o Flamengo. O Flamengo se portou muito bem defensivamente. A linha defensiva do Flamengo ontem estava muito bem. Preocupa a parte do meio de campo, mas acredito que mais por conta das peças do que da ideia de jogo. Gerson não estava muito bem no primeiro tempo, e principalmente Thiago Maia perdido até mesmo na marcação, que é um dos pontos fortes do atleta, e o Gerson mal na marcação, mal na construção de jogadas, erra um passe que quase dá um gol para o Fluminense, e aí essa distância do meio de campo e a dificuldade de criação de jogadas ali impossibilitou do Flamengo conseguir criar algumas jogadas. Algumas coisas que aconteceram de bom no primeiro tempo foram as arrancadas do as arrancadas do Ayrton Lucas pelo lado esquerdo, juntamente trabalhando ali com o Cebolinha, que trabalhou muito bem, inclusive dá assistência para o primeiro gol do Ayrton, e ali algumas tramas ali onde há um lançamento ou da zaga ou até mesmo do próprio Santos, que tem feito muito isso com o Vitor Pereira, uma escorada do Pedro ou de um outro jogador, onde por várias vezes deixavam ou o Ayrton Lucas ou o Varela esse que, vamos falar a verdade, hein? Varela do céu, você é um bom jogador na marcação, mas na frente é muito lento e não sabe definir jogada. Várias vezes, ontem eu contei, foram 4 jogadas que o Varela ficou totalmente livre do lado direito e não sabia concluir a jogada, nem se ele dava um cruzamento, se ele dava um passe, tentava um drible, entrar na área, finalizar. Realmente é uma questão que o Varela precisa melhorar e muito, mas essa foi a proposição de jogo do Flamengo no primeiro tempo. No segundo tempo, logo no começo, o Flamengo consegue o gol numa bela jogada tramada ali entre Matheus França, que começa a jogada com o Pedro. O Pedro escora de calcanhar para o Cebolinha, gira, vê muito bem a passagem do Ayrton Lucas e num toque excelente, no tempo certo, na medida certa, deixa o Ayrton Lucas prontinho para só chegar, nem precisar dominar e bater de primeira e fazer o gol do Flamengo. Ali o Diniz começa a fazer algumas mudanças, tirando o André, que era um dos fortes jogadores do seu meio de campo, jogando ele para a zaga, desmontando o seu meio de campo, com a inserção do Pirani, que
sequer conseguiu fazer alguma coisa no jogo de ontem, e aí desmontou todo aquele sistema que estava bem, estava dominando o meio de campo no primeiro tempo, e aí o Vitor Pereira tem a sacada de colocar o Everton Ribeiro juntamente com o Vidal no meio de campo, melhorando muito o Flamengo, principalmente na posse de bola e no domínio do jogo. O Felipe Luiz, que entra no lugar do Léo Pereira, que não fez uma boa partida ontem, melhora muito o setor defensivo e de criação do Flamengo e também a inserção do Gabigol. E se vocês notarem, por exemplo, o Flamengo ontem, no primeiro tempo, o tempo inteiro, tanto no ataque quanto na defesa, vinha com um esquema com 3 homens atrás, aonde quando era defendido recuavam-se os seus alas e os seus volantes, juntamente com o Matheus França e o Cebolinha, somente o Pedro ficava um pouco mais avançado. No segundo tempo, com a entrada do Felipe Luiz, o Flamengo passou a atacar num 4-4-2, ou até mesmo num 4-3-3, pois o que acontecia muitas vezes era que ficavam o Davi Luiz e o Fabrício Bruno na zaga, e o Felipe Luiz espetava como lateral direito. E aí o Ayrton Lucas fazia uma função, não de um ala mais, mas praticamente de um ponta esquerda, ou até mesmo de um meia esquerda, jogando muito mais avançado do que ele estava, e o Felipe Luiz ajudando muito na criação de jogadas. Vidal fazendo a função de primeiro volante, o Gerson um pouco mais avançado, trabalhando essa bola ali pelo meio de campo com o Everton Ribeiro, e aí você tinha o Gabigol, horas aberto pela direita e horas infiltrado na área, que ele faz muito bem essa troca de posição ali, revezando com o Pedro, por isso que inclusive até sai a jogada do segundo gol, pois quando o Ayrton Lucas entra na área, o primeiro que chega ali é o Gabigol, que estava do lado direito, mas ele faz muito bem essa investida na diagonal. Ele não consegue chegar na bola, mas isso já é um fato importante para que haja liberdade para o Pedro, porque a zaga se preocupa com essa movimentação do Gabigol, vão 3 homens na bola ali, tentar cortar essa jogada do Ayrton Lucas, e o Pedro aparece na entrada da área, pelo lado direito, livrinho, somente para concluir e fazer o segundo gol. A partir disso o Flamengo domina a partida, pois o Samuel Xavier, lateral direito do Fluminense, vem dar uma entrada criminosa no tornozelo do Ayrton Lucas, ali não tem o que dizer, realmente não há reclamação. Ele entra com as cravas da chuteira no tornozelo do Ayrton Lucas, uma entrada totalmente desleal, que poderia sim ter lesionado gravemente o Ayrton Lucas, podia romper um ligamento ali, quebrar um tornozelo, porque realmente foi uma entrada muito forte, e aí foi expulso justamente pela arbitragem. E aí o Flamengo, a partir disso, já estava ganhando o meio de campo, dominou a partida totalmente, e realmente eu quero dizer para vocês aqui que foi a melhor partida, não vou dizer a partida toda, mas o melhor segundo tempo do Flamengo com o Vitor Pereira, com as mudanças e até mesmo sem as mudanças. A proposta de jogo não é a ideal, não é a que eu vejo o meu Flamengo, que eu gostaria de ver o Flamengo jogando, mas deu certo. Se isso vai ser uma tônica do Vitor Pereira para o restante da temporada, não sabemos. A princípio será até certo ponto que, acredito eu, quando os melhores jogadores do elenco, os jogadores mais técnicos do elenco estiverem 100% na sua forma física, como não estão Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e o próprio Felipe Luiz. E por isso ele enxertou esses jogadores no segundo tempo, após os 18 minutos ali do segundo tempo, colocou esses jogadores ali mais descansados, por ambos não conseguem jogar mais os 90 minutos. E acredito que conforme eles forem ganhando ritmo físico, diminuindo-se as dores daqueles que têm algumas lesões, como o Gabigol explicou que está com dores, o próprio Arrascaeta, o Everton Ribeiro está com um probleminha físico e não consegue aguentar os 90 minutos. À medida que for melhorando essa parte física, acredito que o VP vá começando a colocá-los mais tempo, dando mais minutagens, e aí provavelmente ele possa mudar o esquema, voltando numa linha de 4 zagueiros, quem sabe, e aí colocando mais um homem de meio de campo e fortalecendo o time do jeito que a gente gosta de ver o Flamengo propor no jogo. Mas é isso, gente. Esse foi mais um vídeo, um pós-jogo, falando aqui da partida, explicando ali os detalhes que eu vi nessa partida e gostaria de saber de você. Antes, gostaria de pedir o seu like, que você venha, curta esse vídeo, que você também venha comentar o que você achou dos meus comentários, se você concorda comigo, se não concorda, pode deixar aqui, o seu comentário é muito bem-vindo, e que você também possa vir fazer parte desse canal que está crescendo. Buscamos atingir logo os 1000 inscritos do canal. Eu gostaria de contar com você, meu amigo. Me ajude a chegar nesses 1000 inscritos. Então, por isso,
venha e clique aqui e se inscreva no canal Fla Brandão. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e venha junto comigo falar do nosso Mengão. E é isso, gente. Saudações rubro-negras e rumo a esse campeonato carioca.